Então, para a gente fechar essa aula sobre os fundamentos da probabilidade, os axiomas de probabilidade, vamos ver esse último vídeo com mais algumas pequenas propriedades da probabilidade. Tá? O primeiro teorema, ele é bastante importante por conta do seguinte: às vezes você não consegue calcular uma probabilidade explicitamente, mas se você conseguir escrever essa probabilidade como se fosse uma união de eventos, não necessariamente disjuntos, você consegue ao menos dar uma limitação superior para essa probabilidade. Ou seja, a probabilidade de uma união de eventos é, no máximo, o somatório das suas probabilidades, e a probabilidade de uma interseção de eventos ela é, no mínimo, um menos o somatório das probabilidades dos complementares. Tá? A gente vai fazer a demonstração do primeiro ponto e o segundo ponto a gente vai concluir muito rapidamente usando as leis de De Morgan. Bom, primeiro a gente vai se convencer de que o primeiro ponto é verdadeiro com dois eventos. Tá? A gente viu no final do vídeo anterior que a gente pode escrever a probabilidade de A união B como se fosse exatamente igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B subtraído da probabilidade de A interseção B. Bom, e se você está subtraindo um número que é maior ou igual a zero, certamente isso é menor ou igual que a P de A mais P de B. Tá? Só que repara, a gente não precisa ter uma fórmula para igualdade aqui da probabilidade de uma união para que a gente consiga concluir alguma coisa sobre envolvendo essa desigualdade aqui. A gente consegue passar direto daqui para cá. O que é bastante conveniente, porque se a gente coloca uma união arbitrária de eventos, essa fórmula para igualdade fica bastante complicada, é o princípio da inclusão e exclusão que a gente eventualmente vai ver. E não, como alguns termos são positivos, outros são negativos, não vai ser tão claro que aqui vale um sinal de menor ou igual. Então, o caminho mais fácil aqui não envolve passar primeiro pela igualdade e descartar o que é desnecessário. O caminho aqui para essa demonstração é um pouquinho diferente, tá? Mas ele segue a mesma filosofia do que a gente fez anteriormente. A única coisa com a qual a gente sabe lidar são com uniões disjuntas. Então, a gente sempre tem que tentar transformar as coisas com a qual a gente está lidando, as nossas uniões de eventos, em uniões que sejam disjuntas. Então, vamos tentar pensar o seguinte com base nesse desenho que vai guiar a nossa intuição. Você tem A1, A2, A3, A4, etc. Uma sequência infinita de eventos que eu só escrevi, desenhei três para simplificar. Tá? Vamos tentar então construir uma sequência disjunta que seja mais ou menos equivalente em algum sentido. Então, primeiro de tudo, eu vou dizer que o meu conjunto B1 coincide com A1, ou seja, B1 vai capturar todo mundo que está aqui. Meu conjunto B2 vai ser tudo que falta para eu completar o A2. Então, o B2 vai ser A2, tá? Exceto o que já estava em A1. Então, vai ser A2 interseção A1 complementar. Tá? Que vai ser o que eu estou pintando aqui na horizontal. O B3 vai ser tudo que está em A3, exceto o que está em A2, exceto o que está em A1. Ou seja, o que eu estou pintando aqui na vertical. Assim sucessivamente, de modo genérico, eu vou escrever meu evento BI como se fosse AI, exceto o que está nos anteriores. Então, AI, exceto o que está no AI-1, exceto o que está no AI-2, exceto até chegar o que está no primeiro, ok? E por que que eu estou convertendo essa sequência dos As nessa sequência dos Bs, que é do meu interesse? Bom, pelo seguinte motivo. Como eu falei, eu queria construir uma sequência de eventos que fosse parecida de alguma forma. E ela é parecida de que forma? Se eu fizer a união I indo de 1 até N de AI, isso é exatamente igual à união I indo de 1 até N dos Bs. Tá? Então é nesse sentido que as minhas duas sequências são parecidas. Se eu fizer a união até o N dos A's, isso é exatamente igual
a união até o n dos Bs. Você se convence disso olhando para esse desenho e você prova isso por indução ou algum outro argumento, tá? E isso também vale se você substitui o n aqui por infinito e o n aqui por infinito também, tá? Se você fizer a união infinita dos A's, coincide com a união infinita dos B's. Então, a gente conseguiu escrever uma sequência de B's que tem essa semelhança com A, e além disso, essa sequência dos B's ela é disjunta por construção. Tá? Se você fizer a interseção de quaisquer dois elementos dessa disjuntas, 2 a 2. Tá? Se você fizer a interseção de quaisquer dois elementos dessa sequência, né, digamos B5 com B2, o B5 é tudo que está no A5, exceto o que estava antes. Então, ele exclui já quem estava no A2 e, portanto, exclui quem está no B2. Então, verifica com mais cuidado que essa sequência ela é disjunta. E vamos fazer a prova agora da seguinte forma. Primeiro, vamos olhar quem que é a probabilidade, união I indo de 1 até Tn de AI. Como eu sei que essa minha união coincide com a união dos Bs, eu posso escrever que essa probabilidade é igual à probabilidade união indo de 1 até n de BI. Ok? Bom, agora a gente tem uma união disjunta. Eu posso escrever, por conta do teorema que a gente provou, essa probabilidade da união como se fosse somatório I indo de 1 até n de P de BI. Mas por construção, né, cada conjunto meu BI ele é AI interseção coisas. Ou seja, o meu conjunto BI ele está contido em AI. Ele é um conjunto menor do que AI. Portanto, a gente sabe que se um conjunto está contido no outro, a probabilidade dele é menor ou igual que a probabilidade do outro. Então, isso aqui eu escrevo como se fosse o somatório I indo de 1 até N de P de AI. Tá? E esse argumento todo também valeria se você tivesse união infinita aqui. Para passar da união infinita para o somatório infinito, você não usa o teorema, mas sim o axioma 3 de probabilidade. E isso continua valendo nesse outro cenário também. Que é exatamente o que a gente gostaria de provar, né? A probabilidade de uma união é menor ou igual do que o somatório das probabilidades, tá? Independente dos conjuntos serem disjuntos ou não. E a prova do segundo ponto, ela é bastante simples, uma vez que a gente sabe... O primeiro, a gente quer alguma coisa acerca da probabilidade da interseção dos AI. Mas a gente só sabe coisas sobre probabilidade da união, como está ali no primeiro ponto que a gente acabou de provar. Então, primeiro de tudo, vamos escrever isso como se fosse 1 menos a probabilidade interseção I indo de 1 até infinito de AI, o complementar desse cara. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Bom, primeiro porque eu sei que complementares se comportam dessa forma com respeito à probabilidade, pelo que a gente provou no teorema do vídeo anterior. E porque eu gostaria de usar as leis de De Morgan, porque eu sei que complementar de interseção vira união dos complementares, tá? E agora sim, eu posso usar o item que a gente acabou de demonstrar. Essa probabilidade de uma união, ela é menor ou igual que o somatório I indo de 1 até infinito, P de AI, complementar. Como tem um sinalzinho de menos aqui na frente dessa probabilidade, essa desigualdade fica revertida. Então, isso vai ser maior ou igual que 1 menos somatório I indo de 1 até infinito, P de AI, complementar. E fica aprovado também o segundo ponto ali na nossa desigualdade de Bonferroni. Tá? Então, mais uma ferramenta aqui para o nosso cinturão de utilidades ao lidar com probabilidades. E o segundo teorema que está indicado nesse slide, eu vou fazer a prova do primeiro ponto e eu vou deixar a prova do segundo ponto para vocês fazerem, que ela segue do primeiro também, tomando complementares e usando as leis de De Morgan, no mesmo espírito do primeiro teorema, então eu vou deixar como exercício para vocês. Bom,
O segundo teorema diz que, de certa forma, a medida de probabilidade é uma função contínua no seguinte sentido, tá? Se você tem uma sequência de eventos que ela é crescente, né? Lembrando, uma sequência de eventos ela é crescente quando no desenho acontece isso, e a n está contido em an mais 1. Então, nesse caso, a gente pode dizer que acontece o seguinte: se você fizer o limite quando n vai para infinito de p de n, você pode trocar o limite com a probabilidade. Isso vai ficar a probabilidade do limite quando n vai para infinito de an, que a gente sabe, né, que o limite de uma sequência crescente é igual a união para n indo de 1 até infinito de an. E no caso de você ter uma sequência decrescente, né, a n decresce. Então, nesse caso, a n mais 1 está contido em an. E aí, nesse caso, você também vai poder trocar o limite com a probabilidade, só que aqui você vai ter a interseção para n indo de 1 até infinito. Tá? Então, é nesse sentido que a medida de probabilidade é uma função contínua. Tá? Para certas sequências de eventos, você pode trocar limite com probabilidade. E, além disso, no caso que a sua sequência de eventos é crescente, essa sequência numérica P de AN é uma sequência numérica crescente. E no caso que a sua sequência de conjuntos é decrescente, essa sequência numérica ela é também decrescente. Tá? Bom, vamos fazer a demonstração, então, nesse caso, do primeiro ponto. E ela passa, como sempre, por a gente escrever as nossas uniões como se fossem coisas disjuntas para a gente poder manter sinais de igualdade. Então, eu vou novamente definir a minha sequência BI como se fosse AI, interseção AI menos 1 complementar, interseção até chegar em A1 complementar. Tá? Ou seja, cada BI vai ser o AI exceto o que estava antes. Só que nesse caso, né, se eu tenho aqui o AI e aqui eu tenho AI menos 1, bom, como essa sequência de eventos ela é crescente, eu posso escrever esse novo conjunto BI como se fosse AI interseção AI menos 1 complementar. Né? Ele já tá, o AI menos 1 já abarca todo mundo que estava antes. Então, vamos escrever o seguinte. Vamos calcular quem que é a probabilidade do limite de AN. Como a sequência é crescente, a gente sabe que isso é a probabilidade da união I indo de 1 até infinito de AI. Como a gente bem sabe que os conjuntos B unem igual ao conjunto A, eu posso escrever isso como se fosse a probabilidade da união I indo de 1 até infinito de BI. Como os meus conjuntos BI são disjuntos, né, eu estou considerando cada vez os anéis que estão do lado de fora, né, dessa sequência, de certa forma, eu escrevo como se fosse somatório I indo de 1 até infinito de P de BI. Tá? Agora a gente simplesmente usa a definição de uma soma infinita, isso é o limite, quando n vai para infinito do somatório I indo de 1 até n de P de BI, tá? Só porque eu quero ter o limite do lado de fora, eu fiz essa malandragem. Então, isso vai ser igual ao limite, quando n vai para infinito, de quem? Somatório de probabilidade de conjuntos disjuntos, eu posso escrever como se fosse a probabilidade, união I indo de 1 até n de BI. E como eu sei que os conjuntos B unem igual ao conjuntos A, eu posso escrever como se fosse o limite, quando n vai para infinito, da probabilidade união I indo de 1 até n de AI. E aí agora eu vou usar o fato da minha sequência ser crescente. Né? Como um cara está sempre contido no próximo, essa união ela é exatamente igual ao conjunto AN, ao último da sequência. Então isso vai ser igual ao limite, quando n vai para infinito, da probabilidade de AN. Ou seja, a probabilidade do limite quando n vai para infinito de AN coincide com o limite quando n vai para infinito da probabilidade de AN,
no caso particular da gente ter uma sequência crescente de eventos, e vamos apontar aqui os momentos onde a gente usou fortemente o fato da sequência ser crescente, né? A gente teve que usar aqui o fato dessa sequência ser crescente, e somente aí a gente teve que usar o fato dessa sequência crescente. No restante foi a gente simplesmente trocando a sequência... Ah, não, e aqui também, para dizer que o limite dessa sequência coincide com a união, tá? Então, agora, se vocês podem provar o segundo ponto de duas formas. Ou vocês adaptam essa demonstração aqui, essas três últimas linhas, para o caso de uma sequência decrescente, ou vocês pegam esse resultado e tentem tomar alguns complementares e vocês vão concluir o resultado usando as leis de De Morgan.